Terceiro dos vasos sanguíneos que a gente menciona, capilares. Capilares, gente, extremamente delgados, né? Eu diria, inclusive, microscópicos, não dá para ver um capilar a olho nu. O nome capilar vem de cabelo, não que ele tenha espessura de um fio de cabelo, mas ele tem espessura de 1/4 de um fio de cabelo. Então, extremamente fino. Inclusive, eles apresentam apenas uma camada, né? Acho que ainda está escrito aqui no quadro, que a gente tem que eles são os capilares, os únicos vasos sanguíneos que não têm as 3 camadas, que apenas possuem lá o endotélio. Então, eles possuem somente a camada endotelial. E isso, gente, é extremamente interessante, é extremamente importante, porque é exatamente nos capilares que acontecem as trocas metabólicas teciduais. Ou seja, é onde você vai ter a transferência, basicamente, de gases respiratórios do sangue para os tecidos e vice-versa. Representando aqui, mais ou menos para vocês, então, o capilar sanguíneo em corte e o capilar bem fininho, né, constituído lá de célulazinhas endoteliais. Como eu estava comentando agora há pouco, a célula endotelial ela é uma célula pavimentosa achatada, sendo que entre uma célula e outra existem pequenos espaços, chamado de poro endotelial. Um espaço, gente, bem pequenininho, mas tem um espaço. Então, desenhando aqui as paredes do tubo, né? Aqui é como se fosse o capilar sanguíneo representado em corte. E, cara, o diabo do capilar, ele é tão fino, mas tão fino, que hemácias não conseguem passar uma do lado da outra. As hemácias vão passar em fila indiana. Ou seja, imaginem que é um vaso sanguíneo que tem a espessura de uma célula. Só cabe uma hemácia, uma atrás da outra, não dá para passar a hemácia do lado da outra, de tão estreito que ele é. Sendo que, se você analisa o funcionamento dos capilares, os capilares têm 2 lados. Um dos lados do capilar, que vem lá de artéria, de arteríola, ele vem, gente, com sangue arterial. Tirando lá algumas exceções, de modo geral, artérias têm sangue arterial. E o outro lado vai ter sangue venoso. Tirando uma outra veia que tem sangue arterial, a maioria tem sangue venoso. O que quer dizer que é exatamente ao nível dos capilares sanguíneos que eu tenho a transformação de sangue arterial em sangue venoso, ou seja, nós vamos soltar o oxigênio nos tecidos, nós vamos recolher o gás carbônico e aquele sangue rico em oxigênio é transformado em um sangue rico em gás carbônico. Tanto é que eu vou dizer que o capilar tem 2 extremidades. Você tem a extremidade arterial, que é onde você chega o sangue arterial, e a extremidade venosa, que é onde sai o sangue venoso. Então, analisando a estrutura do capilar, nós vamos ter uma extremidade arterial. Na extremidade arterial, nós vamos ter o sangue arterial chegando. Esse sangue arterial rico em oxigênio. E nós vamos ter uma extremidade venosa. Extremidade venosa, exatamente apresentando lá sangue venoso rico em CO2. E aí? E aí que nesse caso, como é que acontecem as trocas metabólicas nessa área? Nós temos a chegada de um sangue com alto teor de oxigênio e a saída de um sangue com alto teor de CO2. Inicialmente a galera pensava que simplesmente o que acontecia é que saía o oxigênio e entrava o CO2. Hoje a gente sabe que é muito mais complicado. Que na verdade, bem aqui na chamada extremidade arterial, sai o sangue todo. Só não vou dizer o sangue todo, porque as hemácias não conseguem sair. Mas sai a parte líquida do sangue, chamada plasma, carregando o oxigênio exatamente para os tecidos. Então, se isso aqui é o capilar sanguíneo, essa área aqui, os tecidos corporais. Então, sai o plasma com oxigênio. E aí o oxigênio passa para os tecidos. E já volta o plasma.
Gente, volta o plasma todo, volta o plasma com CO2. E aí a gente tem que o sangue passa a ser sangue venoso. Para que você tenha um funcionamento disso, nós temos na extremidade arterial a saída de plasma com oxigênio para o tecido, na extremidade venosa o retorno do plasma com o CO2. Para que nós tenhamos esse fenômeno de trocas, sai plasma, volta plasma, existem, gente, algumas pressões regulando isso. E aí, para você fazer o controle da saída de plasma e do retorno de plasma, a gente lembra para vocês da lei das pressões de Frank e Starling. Claro que o nome da lei é o de menos, né, gente? Lei das pressões de Frank e Starling. Inclusive, acabei de esquecer o nome disso aqui, que não me interessa. A não ser quem vai fazer as provas muito maluquinhas. Mas ainda assim a probabilidade é muito pequena. O nome é o de menos. A ideia, entretanto, é muito importante. Existe, moçada, uma pressão de saída. Existe uma pressão de retorno. Em outras palavras, existe um conjunto de forças fazendo o plasma sair com oxigênio, pressão de saída. Existe um conjunto de forças fazendo o plasma voltar com CO2, pressão de retorno. E aí, gente, eu tenho que ter um equilíbrio entre essas pressões, porque o plasma que sai, depois ele tem que voltar. Daí, como é que funciona a pressão de saída? A pressão de saída de plasma é a soma de três forças. Número 1, a pressão hidrostática no capilar. Tudo bem, forçando a barra, tá? A pressão hidrostática no capilar, entre aspas, é a pressão arterial no capilar, né? Só não vou chamar de pressão arterial no capilar, porque pressão arterial é a pressão na artéria, né? Então, nesse caso lá, não vou falar em pressão arterial, mas da pressão hidrostática no capilar. A brincadeira é mais ou menos assim, né? Lá nas artérias, a pressão ela é autônoma, né? Ela é entre 120 e 80 milímetros de mercúrio. Mas à medida que o sangue vai passeando, a pressão cai. Nas arteríolas, ela já caiu para algo em torno de 45. Lá nos capilares, já caiu para algo em torno de 17. Então, nesse caso, moçada, a pressão que era de 120/80 lá nas artérias, 45 milímetros de mercúrio. Claro que ninguém tem que saber esses valores decorados. 45 milímetros de mercúrio nas arteríolas, 17 milímetros de mercúrio nos capilares. 17 milímetros de mercúrio nos capilares. Importante, hein? No capilar sanguíneo, a pressão tem que ser baixa. Por que a pressão não pode ser alta no capilar sanguíneo? Por que a pressão não pode ser alta no capilar sanguíneo? Gente, por um motivo muito simples. Capilar só tem uma camada. Se ele só tem uma camada, ele não tem camada muscular. Se a pressão do sangue for muito alta no capilar, o capilar explode. Estava comentando que nas artérias a parede muscular é espessa para poder aguentar a pressão alta. Gente, se a pressão fosse alta no capilar, o capilar ia explodir, porque ele não tem parede muscular, ele só tem endotélio, então a pressão tem que ser bem baixinha mesmo. Você tem ainda a pressão osmótica das proteínas dos tecidos. Ora, essa pressão osmótica das proteínas dos tecidos fica então puxando do sangue para o tecido. Então, nós temos proteínas aqui nos tecidos. Essas proteínas do tecido têm uma pressão osmótica que vai por osmose puxar o plasma para fora. Essa pressão é na casa lá de 5 milímetros de mercúrio. Existe uma pressão de vácuo nos tecidos. Essa pressão de vácuo nos tecidos, explico já qual a origem dela, e ela é na casa de 6 milímetros de mercúrio. Ora, esse vácuo, ele vai também puxando o plasma para fora, sendo que na soma, 17 mais 5 mais 6 dá mais ou menos 28 milímetros de mercúrio. É a pressão que faz você sair. Existe uma pressão de saída, existe uma pressão de retorno. A pressão de retorno, ela é toda dada pela pressão osmótica do sangue.
Sendo, gente, que a pressão osmótica do sangue, existem proteínas no sangue, e essas proteínas no sangue vão puxar o plasma sanguíneo de volta por osmose. Alguém lembra qual é a principal proteína do plasma sanguíneo? Né? Vou até ser mais preciso. Pressão osmótica do plasma. Qual é a principal proteína do plasma sanguíneo responsável por equilíbrio osmótico no plasma? Principal proteína do plasma sanguíneo responsável pelo equilíbrio osmótico no plasma? A albumina. E, moçada, nós vamos ter então que a pressão lá da albumina, ela é mais ou menos uma pressão de 28 milímetros de mercúrio. O que quer dizer automaticamente que nós vamos ter uma pressão de saída e uma pressão de retorno praticamente igual. Então, o que faz o plasma sanguíneo sair? Essas três forças. A mais importante, a pressão hidrostática no capilar, somando, dá mais ou menos isso. E uma pressão de retorno que faz o plasma voltar, que é mais ou menos isso. Como, gente, é mais ou menos igual, o resultado, todo plasma que sai, no segundo momento, ele volta. Em outras palavras, ao invés de sair o oxigênio e voltar o CO2, sai o plasma com o oxigênio, volta o plasma com o CO2, o plasma sai, o plasma volta. Entretanto, se você vai lá e calcula melhor essa pressão de saída, o valor dela não é de 28 cravado, é de 28, uma besteirinha. O que quer dizer que a pressão de saída ela é um pouquinho maior do que a pressão de retorno. E uma vez que a pressão de saída é um pouquinho maior que a pressão de retorno, bem pouquinho, mas é um pouquinho, isso gera meio que um problema para a gente. Quando a gente fala em meio que um problema, é que uma vez que a pressão de saída ela é um cocôzinho de nada, ela é só um pouquinho maior do que a pressão de retorno, o resultado, gente, é que parte do plasma que sai não volta. Parte do plasma que sai do capilar sanguíneo para os tecidos, simplesmente, moçada, ele não volta. E já que parte do plasma que sai não volta, não retorna, ele acaba se acumulando nos tecidos. E, gente, uma vez que ele se acumula nos tecidos, os tecidos tendem a inchar. Então, a pressão de saída é um pouquinho maior do que a de retorno, bem pouquinho. Parte do plasma que sai não volta e ele então vai se acumular nos tecidos. Se você continuar acumulando plasma no tecido, você vai acabar ficando todo inchado. E aí, nós temos um truque para tirar exatamente esse plasma que está saindo. Nós temos os vasos linfáticos. Os famosos vasos linfáticos, eles têm um papel de remover esse pouquinho de plasma dos tecidos, o excesso de plasma nos tecidos, evitando que o plasma se acumule. No que o vaso linfático tira o excesso de plasma no tecido, impedindo esse acúmulo de plasma, automaticamente impede que você fique inchado, impede que você fique edemaciado. Ou seja, isso aqui acaba evitando edemas, acaba evitando inchaços. Então, pressão de saída um pouquinho maior que a de retorno, parte do plasma que sai não volta, tende a se acumular. O vaso linfático tira o excesso de plasma para não acumular, para poder evitar edemas. Entretanto, de vez em quando, todo esse processo aqui, ele envolve falhas, né? E se você tiver alguma falha, alguma alteração, isso quer dizer que você vai ter que sai mais plasma do que volta, e com isso, gente, você vai ficar todo inchado, você vai ficar edemaciado. Toda vez que, de alguma maneira, toda vez que, por algum motivo, a pressão de saída ela é maior do que a pressão de retorno, se a pressão de saída for muito maior do que a pressão de retorno, quebra o equilíbrio, o que quer dizer que sai mais plasma do que volta. Se sai mais plasma do que volta, o plasma acumula nos tecidos, mais do que os vasos linfáticos conseguem remover, mais do que os vasos linfáticos conseguem remover, e o resultado é que você vai ter inchaços
que você vai ter edemas. Alguém, com razão, deve estar pensando, pô, Landim, muito complicado o que você está colocando até agora. Beleza. A partir de agora virou matemática simples. Tem uma pressão de saída, tem uma pressão de retorno. Se sai mais do que volta, se sai mais do que volta, acumula e você vai ficar inchado. Daí, toda vez que a pressão de saída está muito alta ou a pressão de retorno está muito baixa, você vai ficar inchado. Alguns exemplos interessantes para analisar. Quem tem hipertensão arterial, às vezes fica todo inchado. Hipertensão arterial quer dizer pressão alta. Ora, o valor normal da pressão sanguínea vai ser 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Isso é o normal. Se você tiver valores acima de 13 por 9, de 130 por 90, gente, você já vai ter pressão alta. De modo geral, se você tem valores, 12 por 8 é o normal, acima de 13 por 9 já vai ser pressão alta. De modo geral, se você tiver a pressão 13 por 9, você não vai inchar não. Mas a gente tem pessoas que têm picos hipertensivos, que a hipertensão é tão alta, que a pressão sobe tanto, que o cara vai ter uma pressão lá de 22 por 15, que o cara vai ficar todo inchado. E faz sentido, porque se a pressão da artéria é entre 120 e 80, e a pressão do capilar vai ser, nesse caso, de 17, a pressão no capilar vai ser de 17, ninguém tem que saber isso decorado. É só para ilustrar, só para você pensar. Se o nome é 120, a do capilar é 17, se aqui é 130, a do capilar vai ser quanto? 18? Vai ser quanto? 19? Ora, se a pressão do capilar aumenta, a pressão de saída aumenta e ela fica maior que a pressão de retorno. Então, toda vez que a pressão do sangue está muito elevada, ao invés de 120, 130, a do capilar, ao invés de 17, vai ficar lá 18, 19, 20 milímetros de mercúrio. Se a pressão do capilar aumenta a pressão de saída, o cara vai ficar todo inchado. Então, por que alguém vai ficar inchado? Quando você está lá com a crise de pressão alta muito intensa, por causa disso, Se você tem hipertensão arterial, aumenta a pressão hidrostática no capilar. No que aumenta a pressão hidrostática no capilar, o resultado é que aumenta a pressão de saída. Se aumenta a pressão de saída fica maior que a pressão de retorno, lavar o carinha, ficar todo inchado, lavar o carinha, apresentar edemas na jogada. Outro importante exemplo de situação que leva a edema diz respeito lá ao Kwashiorkor. E essa história, pelas minhas contas, é a terceira vez que eu vou contar. Kwashiorkor é aquela desnutrição por falta de proteína, é aquele tipo de desnutrição onde o amiguinho não tem proteína para comer, e uma vez que ele não tem proteína para comer, o resultado é que ele consome a albumina do sangue dele como fonte de aminoácidos. No que ele consome a albumina do sangue como fonte de aminoácidos, porque não tem proteína para comer, o resultado automaticamente é que diminui a quantidade de albumina. Ora, moçada, só que eu estava comentando com vocês bem aqui que é exatamente a albumina a principal responsável pela pressão osmótica do plasma, pela pressão de retorno. O que quer dizer? Que se diminui a albumina, diminui a pressão osmótica do plasma. Se diminui a pressão osmótica do plasma, automaticamente diminui a pressão de retorno. E, gente, ou porque a pressão de saída aumenta, ou porque a pressão de retorno diminui, a de saída fica maior do que a de retorno e você tem edemas. Então, o cara fica inchado quando tem pressão alta, que aumenta a pressão hidrostática, aumenta a pressão de saída. O cara fica inchado no Kwashiorkor, porque no que diminui a albumina, diminui a pressão osmótica do plasma, diminui a pressão de retorno,
Então o plasma sai e não volta. Se o plasma sai e não volta, ele se acumula e aí você tem edemas. Outra possibilidade para você ter edemas, afinal de contas, é o vaso linfático, que vai remover o excesso de plasma. Ele que vai impedir o acúmulo de plasma no tecido, vai evitar edema, é o vaso linfático ficar entupido, né? Nesse caso, gente, se você tiver obstrução dos vasos linfáticos, também vai dar problema. Um exemplo de uma situação onde você tem obstrução de vasos linfáticos é uma verminose, que todo mundo já ouviu falar dela, que é exatamente a filariose ou elefantíase. Quando a gente, moçada, pega um cidadão lá que tem filariose, que ele tem elefantíase, o problema é exatamente que o filho da mãe do verme, os vermes filárias, eles promovem obstrução dos vasos linfáticos. No que as filárias entopem os vasos linfáticos não conseguem fazer o que eles normalmente fazem. Então, é o vaso linfático que vai remover o excesso de plasma nos tecidos, impedindo o acúmulo. Se o vaso linfático está obstruído, automaticamente você não tem a remoção do excesso de plasma dos tecidos. No que não há remoção do excesso de plasma dos tecidos, a gente vai ter o acúmulo de plasma nos tecidos, e esse acúmulo de plasma da parte líquida do sangue nos tecidos leva a um quadro de edema. A propósito, né? Os edemas são tão violentos, no caso lá da elefantíase, que a perna do cara fica inchada com a grossura da perna de um elefante. Daí o nome elefantíase. Tudo bem, a grossura da perna de um elefante, talvez eu tenha exagerado, mas a ideia é por causa disso. O nome é elefantíase, porque a perna do cara fica tão inchada com o tempo, edemas, né? Que nesse caso a perna fica grossa, como de um elefante, elefantíase.